Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, essa semana eu já estava com um conteúdo novo, mas esse final de semana eu decidi maratonar lá o Black Mirror, né? Ainda mais agora que eu estou estudando um pouco sobre essa questão de futuro, de inteligência artificial. Aí, como tá na hype, decidi assistir, né? Eu não sou uma pessoa muito ligada a séries, né? Sempre fui uma pessoa muito mais ligada a filmes e a livros. E ainda mais quando tem, sei lá, mais de 3, 4 temporadas, eu acabo não assistindo, porque eu não sou muito de ficar maratonando séries, né? Mas comecei a ver o primeiro episódio, aí quando chegou ali no na segunda temporada que começou a me prender, né? Agora eu tô na quarta temporada e eu vou começar uma série de alguns vídeos, de alguns capítulos sobre a série, sobre a série, né? E a primeira que eu quero falar é sobre a questão do luto, né? Como é que é, o que pensar sobre luto? Quando você pensa, sei lá, nos tempos históricos, na história, né? Você vê a própria psicologia, essa questão do estágio do luto, de como lidar com o luto. Eu sou uma pessoa que ainda não convivi com essa situação, né? Apesar de eu perdi meu pai quando eu tinha 7 anos, eu perdi meu avô quando eu tinha 19 anos, e espero não perder mais ninguém, pelo menos nos 50 anos. Então espero que dure mais 50 anos aí. Se for para morrer, que morra todo mundo junto com o apocalipse. Principalmente todas as pessoas que eu gosto, que eu amo bastante. Então, se é para morrer, que morra todo mundo junto com o apocalipse. Enfim. Então, assim, a questão do luto é uma questão muito complicada. Eu conheço pessoas próximas que conseguem lidar com o luto. Eu conheço pessoas próximas que sentem falta de outras pessoas, sei lá, 10, 20 anos. Lembro dessas pessoas até hoje. Então, acho que é uma coisa muito individual, né? A grande questão é como lidamos com essa questão de luto, né? Porque a gente vive na questão de memória, quando você, sei lá, quando você tem algum parente famoso aí, essa questão de biografias, filmes, exposições, sempre é lembrado a figura dessas pessoas, desses entes queridos, essas pessoas meio que se tornem meio que imortal. Por que eu falo imortal? Quem já viu o filme, né? Viva, Vida uma Festa, tem também a Festa do Céu também. E o próprio Luiz Simas, ele parafraseia muito algo parecido assim, né? Porque a pessoa não morre quando ela, tipo, ela vai para outro plano, quando ela deixa esse corpo. A pessoa morre quando ela é esquecida, né? Então você vê muito essa questão dessa cultura mexicana no Viva a Vida é uma Festa. Eu acredito que na cultura afro, eu não conheço muito, não conheço bastante, possa ter essa questão do esquecimento, né? Então a gente vai ver muito essa questão do esquecimento. Então a lembrança, ela é algo que faz você lembrar um ente querido, uma pessoa importante. Essa lembrança vai passando de geração para geração, dependendo da cultura de cada um, né? Seja ela religiosa ou não, uma pessoa não religiosa, ela vai ter outras formas de lembrança desses seus entes queridos. E só que a gente está numa evolução de tecnologia, de inteligência artificial, de futuro, né? Então, de redes sociais. Muitas pessoas têm afirmado que daqui a 50 anos as redes sociais vão ser meio que um cemitério digital, né? O próprio Facebook, acredito que outras redes sociais tem lá um plugin lá que se você perde a vida, alguém próximo pode desativar a sua conta. Eu lembro de um conhecido que eu conhecia há 10, 15 anos atrás, quando eu fazia parte de um grupo. Ele faleceu nesse período. Aí eu estava lembrando esses dias da galera do grupo, aí eu vi que ele tinha falecido. Aí estava lá tipo um perfil de memória, né? Então, assim, geralmente quando as pessoas morrem, meu perfil eu desfaço a amizade, ou bloqueio, sei lá. Às vezes o perfil até é encerrado porque os parentes têm acesso à senha ou conseguem pedir para a própria administração das redes sociais para deletar a conta, né? Então, acho que varia de cada pessoa, né? Mas uma coisa que a gente percebe hoje, com o avanço, eu lembro que no enterro do meu tio, né? Agora não sei, no enterro do meu tio acho que foi 14 anos, 15 anos, foi no Jardim da Saudade.
Já tinha um computadorzinho ali que você digitava o nome, aí contava um pouco a história. Esses dias eu vi o prefeito de Sorocaba ou do Ribeirão Preto, esses prefeitos de TikTok aí da vida, falando sobre alguns cemitérios que o túmulo das pessoas já estão lá com a informação, com a história. Só que a questão vai ampla, né? Esse primeiro episódio da segunda temporada de Black Mirror me fez refletir sobre como você lida com a questão do luto, né? Eu já tinha visto em outras séries, na própria série Upload, tem no Canto de Cisne com o cara que ganhou o Oscar lá, que ia ser o Blade, que é o tal do Allah, sei lá, Muhammad Allah, não sei o nome. Então, que ele estava com uma doença terminal e programou um clone, tem a questão da série do Paul Rudd. Então, assim, e outros episódios. Agora eu tô na quarta temporada, né? E na temporada anterior eu tava lá de uma cidade lá, eu esqueci, acho que é São Jeronimo. Eu não sou muito de decorar nomes assim, não, né? Falando sobre as pessoas intermináveis, aí vive numa outra realidade, aí quando a pessoa morre, todas essas informações elas vão virar dados, elas vão virar algoritmo, e você vive dentro de uma cidade que a maioria dessas pessoas ou estão prestes a desfalecer, ou estão prestes a desviver, ou já desviveram, né? Então, é uma coisa que a gente tem que refletir bastante sobre essa questão de como a gente vai lidar com o luto no futuro, principalmente em períodos de tecnologia, né? Quando eu vi esse episódio, eu volto já, da questão da Marta e do Ash, que ele morre lá no acidente de carro, aparentemente, né? E ela é pressionada por uma colega a conversar com tipo um clone, uma inteligência artificial que pega todos os dados de tudo que ele consumiu nas redes sociais ou na vida toda. E ela acaba conversando, depois ela acaba criando meio que uma réplica, um robô, um androide, sei lá o que é. Aí você percebe que mesmo que você crie uma outra imagem daquela pessoa, às vezes ela não é. Porque assim, hoje, por enquanto, estamos falando de uma inteligência artificial que não tem sentimentos, que não vai saber lidar com as emoções, com certas situações, ainda mais quando falamos de questões de amor, de luta. Você vê também a questão de dormir, de se alimentar. Então, a gente ainda não convivemos com esse tipo de atualização em relação às IAs ou ao que vem, o que pode vir depois, baseado no contexto de 2025, né? Mas acredito que daqui a 20, 30 anos, essa situação ela pode aprimorar, como o próprio Ray Kurzweil fala no livro Singularidade. Ele mesmo fala que a inteligência artificial ela pode ter sentimentos ali para 2045. Alguns futuristas discordam, outros acham que já estamos próximo disso. Ou seja, está em menos de 20 anos a inteligência, a gente não vai saber definir o que é ser humano, o que é robô, o que é androide. Eu não sei como é que vai ser o nome, né? Então, assim, a gente vê vários filmes, várias séries, livros. Eu vou começar um livro agora, acho que é Não Me Abandone Jamais, do Kazuri Guru, né? Que é prêmio Nobel. Então, para pensar mais sobre essa questão, né? Luto é uma coisa que eu não penso, né? É uma coisa que eu não estava refletindo. Não vou dizer que é, chegando perto dos meus 40 anos, eu estou quase na metade da minha vida, né? Literalmente. Então, assim, a gente começa a pensar em questão de doença e de morte, né? Então, como é que a gente vai deixar esse mundo, quando, como, de que forma, a gente não sabe. Mas como é que os nossos parentes vão lidar com isso, né? Dependendo da situação, de qual situação que eu vou estar, ou as pessoas ao meu redor vão estar sobre essa questão, né? Então, por exemplo, digamos que eu faleça, que aí pego os dados meus, muita coisa que eu coloco nas redes sociais não é o que eu vivo no dia a dia. Eu fora das redes sociais, fora do YouTube, eu opto viver uma vida analógica. Eu sou uma pessoa que não gosta de tirar foto, que eu não gosto de demais opinar
sobre coisas pessoais, familiares. Eu não posto foto do meu filho, não posto foto da minha família, eu não falo sobre ambos. Então, assim, eu uso as redes sociais, a tecnologia ao meu favor para fins profissionais. Então, digamos que daqui a 30, 40 anos eu morra, replique todos esses dados em cima de mim, vai replicar uma pessoa que usou a tecnologia para fins profissionais e na vida pessoal meio que ficou meio que privado. Então, assim, como é que isso vai ser criado? Será que eu vou ter sentimentos para meus parentes? Vai aparentar que eu não vou ter, que eu não vou ser uma pessoa com sentimentos. E tem a questão de religiosidade, de espiritualidade, a questão do luto, algumas pessoas que acreditam em vida após a morte, reencarnação, como isso vai lidar? Como as pessoas vão lidar com esse momento, né? Por exemplo, a própria questão da questão de você desviver por conta própria. Eu tenho que falar algumas coisas para o YouTube não tirar meu vídeo, né? Desviver por conta própria, em quase a maioria dos países, esse tipo de lei ainda não existe. São poucos países. Como é que essa questão? Será que a sua consciência ao se desviver, ela vai virar vai para a consciência para um robô, para um androide? Como é que vamos lidar com essa coisa, né? Então, assim, eu acho que Black Mirror tá explicando algumas coisas interessantes. Se a gente pensar, sei lá, se essa série acontecesse há 40, 50 anos, que várias séries já aconteceram, você vê inteligência artificial com o Spielberg, teve Han, do Spike Jonze, que é um ótimo filme, adoro esse filme. Han, sobre a questão de você se relacionar com uma inteligência artificial. Tem as máquinas, né, com Alex Garland, tem um neuroromance, tem Blade Runner. Então, assim, tem muita coisa para se falar, para se entender essa questão, e até a questão dos próprios futuristas, entender o que o Ray Kurzweil fala sobre como vamos conviver com essa questão, por estar numa sociedade onde talvez a IA possam ser superior que a própria humanidade, como o Kurzweil ele tem comentado. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do nome dele foi pelo Gustavo Cunha no podcast do Flow, ele falando que ele teme que isso aconteça. Algumas pessoas meio que discordam, não do Gustavo Cunha, mas da teoria do próprio Kurzweil, que quem tem o controle da máquina sempre será o homem, né? Mas sei lá, né? Vai que pode surgir um novo Ultron da vida, nunca se sabe, né? Então, um novo Exterminador do Futuro, enfim. Então, agora essa questão de luto, de você criar uma outra pessoa como se fosse lembrança daquela pessoa que faleceu, sei lá. Digamos que daqui agora essa questão do, como é que caraca, do lobo lá que passou no Fantástico ontem, esqueci o nome do bicho, lobo branco, lobo do mato, eu não sei, né? Eu vi algumas pessoas comentando como é que você colocaria esses bichos na natureza, porque esses bichos, ele tinha como eu posso dizer, essa questão da alimentação, eles tinham uma vida diferente, e a galera que eles meio que se alimentavam não existem mais. Então, como é que você colocaria esses animais? Agora estão querendo botar os mamutes também, para reviver os mamutes. Como é que você colocaria esses animais na natureza? Você vai mudar toda a questão da natureza. A própria reportagem do Fantástico falou a questão dos sapos, porque eles botaram a natureza lá na Austrália e começaram a quase extinguir um outro bicho. Aí tiveram que refazer o negócio. Depois, aí, quando eu vi a reportagem, eu lembrei a questão dos hipopótamos do Pablo Escobar, né, na Colômbia, né? Passou a ser um incômodo no próprio país. Esses bichos não viviam no país. O Pablo Escobar, com a sua vida exótica, meio que trouxe esses bichos para cá, eles se adaptaram, reproduziram, se tornaram um problema para o país, né? Então, como é que você vai lidar com essa questão no futuro? Como é que você vai lidar com essa questão do luto, da dor, né? Antigamente você vivia na lembrança, aquela coisa, agora você pode estar conversando com essa pessoa, achando que essa pessoa, como é que você vai lidar com isso? Tipo assim, essa pessoa morre, aí você vai, reproduz tudo que estava na mente dela, cria uma outra pessoa,
Aí essa pessoa, ela acaba não sendo essa pessoa, às vezes ela vai acabar sendo o que você quer dessa pessoa. A questão da máquina. Então, assim, é uma reflexão que vale muito, muito pela questão de futuro, mas também pela questão de. Não vou falando, eu sou um cara que eu não acredito, né? Mas tem que entender a questão de quem acredita, de espiritualidade, de fé, essa questão de vida após a morte, que muita gente acredita, essa questão de lidar como se a ciência, ciências versus fé, que pode se fortalecer mais essa questão de um contra o outro nos próximos anos, justamente por causa disso, apesar de ainda estar muito na ficção, mas é algo que pode se aproximar. Por enquanto, a gente não consegue conversar com alguém que a gente perdeu agora, ou há 10, 100 anos atrás, mas a gente já começa a fazer, sei lá, terapia com o ChatGPT, criar estratégia com a inteligência artificial, criar imagens. Então, assim, essas coisas já estão sendo polêmicas de hoje. Agora, imagina a ficção virar realidade e a gente conviver com pessoas, tipo, sei lá, vou lá, meu pai morreu há 92, meu pai morreu há 30 eu sou de humanos, 33 anos, aí eu faço uma imagem do meu pai de volta. E como é que as pessoas que conviveram com meu pai naquela época, ao ver meu pai de novo, vão lidar? Vão achar que é o quê? Que é bruxaria? Feitiçaria? Como as pessoas, muito, se fossem há séculos atrás, talvez falariam essas palavras. Então é essa questão que eu estou falando, né? Até a questão também, agora que eu lembrei, meus vídeos não tem roteiro, sempre vai, tipo, vozes na minha cabeça, baseado em pesquisa, estudo e conhecimento, claro, né? Sobre os animais, né? Eu vi uma reportagem, muito tempo no Fantástico, né? De um pets, né? Que o bicho morreu lá, eles meio que congelaram as coisas lá da ciência, congelaram e trouxeram um outro bicho igual para manter meio que a continuação daquele bicho. Então, assim, tem muitas coisas que já estão acontecendo em outras situações. E quando chegar isso na raça humana, na gente, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai pensar em espiritualidade, em fé, em ciência? Será que a gente vai confrontar com a existência disso? A gente já confronta com tantas coisas, mesmo sem muitas provas, com muito achismo, com muita aquela coisa, e se, será que foi? Será que foi? Então, quando se isso acontecer, como eles vamos lidar com essa questão, né? Porque a vida das pessoas é uma coisa, e a morte, de uma certa forma, ela é contínua, né? Faz parte da sociedade. Né? Então, se isso for remodulado, se isso for mudado, como vamos lidar com essa questão? É uma coisa que eu tenho pensado bastante ao ver alguns episódios que tem falado no Black Mirror. Então, essa minha reflexão, acredito que seja reflexão de muito, então por isso que eu decidi falar sobre esse vídeo. E durante a semana eu vou falar sobre outros episódios do seriado, e espero terminar essa semana, mas e vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos refletir sobre isso, vamos pensar sobre o futuro. Acho que a gente pensa muito pouco sobre o futuro, né? Não fala o futuro de luto, mas muitas questões. Muitos de nós ficamos presos ao passado, né? Então, assim, a gente não consegue evoluir em muitas questões porque ficamos presos à nossa tradição, ao nosso passado. E o futuro hoje ele está muito rápido, né? O longo prazo não é mais, sei lá, 10, 15 anos. O longo prazo pode ser amanhã. Então, a gente precisa refletir muito sobre essa questão. E por isso que eu estou entrando nessa área. E esse canal vai ser sobre isso, né? Sobre pensar o futuro, entender o futuro, é claro, com a reflexão da história, do passado e sobre o que somos hoje no presente, né? Então, se você quiser acompanhar mais coisas sobre reflexões que vêm de passado, presente e tentar refletir mais um pouco sobre o futuro da nossa sociedade, das cidades, das pessoas, se inscreva no canal, deixa o like aí, dá um joinha. E se você se tocar no teu coração, dá uma ajudinha aí pro canal para dar continuidade nesse projeto aí. O Pix está aqui embaixo. Não sou muito de ficar pedindo isso, mas a gente está numa situação de começo de projeto, né? Eu não tenho nenhum emprego, não tenho nenhuma renda, então eu tenho apenas isso como provável renda. Então eu dependo muito do seu apoio aí para dar continuidade a esse projeto. Poucos falam de futuro nas redes sociais, principalmente no YouTube. Eu mesmo não procuro, não acho.
e quando falam, sempre comparo com séries. Não que esteja comparando, mas enfim. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Se gostou, dê um like. Se o seu coração tocar, dá um apoia aí. Compartilhe, fala para outros amigos. E vamos seguir com um vídeo assim, né? Sem roteiro. Eu falando uma porrada de merda, gaguejando. E é isso aí. Tamo junto. Até a próxima. Fui!